Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Um dia estava Jesus com seus amigos e ele então pensava: eu tenho uma coisa muito importante para falar para eles, mas eles não vão entender. É uma coisa que Jesus ia ensinar sobre a Eucaristia. E a gente, após a consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da fé. Mistério é aquilo que a gente não compreende. Padre Pio diz: nós nunca vamos entender a riqueza de uma Eucaristia. Jesus, sabendo disso, assim, como eles poderiam entender isso, Jesus então começou, antes de começar o ensinamento, ele deixou alguns sinais. O primeiro sinal, Jesus fez uma multiplicação dos pães. 5 pães, 2 peixes, abençoou. Daqueles 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens, sem contar em mulher e criança. E daqueles 5 pães e 2 peixes, que alimentou 5.000 homens, ainda sobraram 12 balaios cheios. Era um sinal. O que Jesus estava ensinando para eles? Esse pão que estava aqui, eu abençoei, e esse mesmo pão foi alimentando todo mundo. Jesus estava dizendo: o pão que nós recebemos em cada Santa Missa, entre aspas, a Eucaristia, o corpo de Jesus, o que Santo Agostinho diz: parece pão, mas não é pão, tem cheiro de pão, mas não é pão, tem gosto de pão, mas não é pão. Ali agora está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas aquela Eucaristia que está ali é o mesmo Jesus que está agora sendo distribuído lá na China, lá na Patagônia, lá no Alasca, lá na Coreia, no mundo inteiro. É o mesmo Jesus. A pessoa chega e fala assim: eu vou atender, ministro da Eucaristia, 5 enfermos agora, vou pegar 5 Jesus. Não é 5 Jesus, é um Jesus. O Jesus que está aqui é esse Jesus que está aqui, é esse Jesus que está aqui, é esse, é o mesmo, esse, é um só que está ali. Jesus estava deixando esse sinal. Depois Jesus deixou o segundo sinal. Qual foi o segundo sinal? Ele caminhou sobre as águas, mandou os apóstolos irem na frente, madrugadinha ele foi atrás e caminhou sobre as águas. Qual foi o sinal? Eu tenho poder sobre a natureza. Jesus estava dando os sinais. Aquele pessoal que estava ali, viu a multiplicação dos pães, não entenderam. Eles ficaram: esse é o rei que nós precisamos, queria fazer dele um rei. Quando Jesus encontra com eles depois, diz: vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês? Eu quero dizer uma coisa para vocês: procurem tanto não o alimento que perece, mas aquele que dura eternamente. Jesus ali começa a passar para o terceiro sinal, a palavra, o ensinamento. E eles disseram que Moisés tinha dado para eles o pão que desceu do céu. E Jesus falou: não, Moisés não deu o pão que desceu do céu. Moisés deu um pão que enche barriga. O pão que Moisés deu é só para encher barriga. Mas eu estou falando para vocês de um pão que desceu do céu, que dá vida para o mundo. E eles falaram: então dá para nós esse pão. E Jesus falou: eu sou o pão vivo que desci do céu. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem comer da minha carne viverá eternamente. Aquele que alimentar da minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus começa a falar essas coisas, estavam ali uns judeus e disseram uns para os outros: eu falei para vocês que o homem era doido? As bobagens que está falando. Vão embora? Vão embora. Os judeus foram embora. Ficaram os apóstolos e os discípulos. Jesus continua:
Porque Jesus não muda a sua linguagem para agradar as pessoas que estão diante dele. Tem muito pregador que muda toda uma linguagem para não perder aquelas pessoas, para continuar com ele e ali colaborar com dízimo, tal. Então, não, isso aqui para você não tem problema, para você pode, para você... Jesus não muda a linguagem dele. O que Jesus tem que falar, ele fala. E aí ele diz, os discípulos ali assustados, ele fala: esta é a verdade, minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida nele. Os discípulos falaram: gente, os judeus têm razão, ele foi longe demais. Vamos embora também, vamos embora. Foi embora, ficaram os apóstolos. Jesus olha para eles, eles assustados, quando falam umas coisas tão estranhas. Jesus olha para eles e diz: olha, gente, se vocês não acreditam, a porta está ali, pode ir embora. Mas essa é a verdade. Minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é uma bebida. Eu quero que vocês creiam nisso. Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, vou falar uma coisa para o Senhor, realmente é muito duro isso. Como que a gente pode assimilar uma coisa dessa? Mas Jesus, quem viu o Senhor curar cego, paralítico, leproso, andar sobre as águas, por que o Senhor não pode transformar o vinho no seu sangue? Vou falar uma coisa, Senhor, eu não compreendo não, mas eu creio, porque só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Nós cremos, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não é isso para nós hoje? Eu não compreendo, mas eu creio. Por que eu creio? Porque a palavra de Deus diz: isto é meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que será derramado por vós. Olha, a gente não compreende. Você vê o sacerdote levar lá aquela hóstia e você fala: hoje eu creio. Parece pão, mas não é pão. Tem cheiro de pão, mas não é pão. Ali está verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Jesus que é o mesmíssimo ontem, hoje e sempre. Jesus que fazia poder ontem, faz hoje e vai fazer para sempre. Sabe, a gente não compreende, mas nós acreditamos. Como São Pedro, eu não compreendo, mas eu creio. Mais do que qualquer coisa, eu creio. Por que Nossa Senhora é chamada a mãe da fé? Estava Nossa Senhora ali em Nazaré, o anjo apareceu e disse para ela: você vai ser a mãe do Filho de Deus, seu filho será um rei, reinará para sempre na casa de Jacó, seu reinado nunca terá fim. Dali 33 anos estava Nossa Senhora de pé diante da cruz e lembrava aquelas palavras: seu filho será um rei. Eu estou vendo uma coroa de espinho na cabeça. Reinado, estou vendo sim um ladrão à direita e outro à esquerda, um súdito de um lado, um do outro. Reinará para sempre, eu estou vendo, ele está acabando. E Nossa Senhora, no fundo da sua alma, dizia: eu não compreendo, mas eu creio. Mais do que naquilo que eu estou vendo, eu creio que a verdade é a palavra de Deus. O que eu estou olhando ali é uma coroa de espinhos, parece que está acabando, mas eu creio que ali está a grande vitória de Deus. Aquilo que parecia o fim era apenas o início. Ali estava essa grandeza. A Eucaristia, Deus conosco, remédio de eternidade. Por isso o sacerdote reza dizendo que essa Eucaristia seja sustento e remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. A Eucaristia é Deus conosco, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São Paulo, quando viu como estavam os primeiros cristãos, que eles iam participar da ceia, da Eucaristia, e levava aquele monte de pão e garrafa de vinho,
e uns tinham muito para comer e outros não tinham nada, uns bebiam até ficar tonto, outros não tinham nem um pouquinho para beber. E São Paulo falou: vocês não entenderam nada? Vocês não têm o que comer na casa de vocês, não? O que eu vou falar para vocês, eu não recebi de homem nenhum, recebi do próprio Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, depois de pegar o pão, abençoar, dar graças, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois Jesus pega o cálice, abençoa e diz: esse cálice é o sangue da nova, da eterna aliança, que será derramado por todos vós. Esse sangue que vocês bebem aqui agora é o sangue que amanhã será derramado lá no Calvário por toda a humanidade. E é o sangue que nós bebemos hoje, o corpo, o sangue, a alma, a divindade, em cada Santa Missa. E é o mesmo sangue, o mesmo corpo que as pessoas estão recebendo, por exemplo, lá na Argentina, lá no Panamá, lá na Holanda, lá no Japão, lá na China, no mundo inteiro. É o mesmo Jesus que diz: eu estarei sempre com vocês. Nós nunca vamos entender essa riqueza, gente. Quando Jesus queria mostrar para nós a riqueza dessa Eucaristia, ele conta uma parábola. Ele fala que um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó, e esse homem é pego pelos ladrões, que roubam tudo que ele tem de valor, deixa o homem arrebentado, semi-morto, mas desceu um samaritano do seu animal. O samaritano era Jesus, porque ele pregava para os judeus, e os judeus rejeitavam os samaritanos, como rejeitavam Jesus. Pode vir coisa boa de Nazaré? Ele não é filho do carpinteiro? Nós não conhecemos toda a sua família? Então era isso. Eles rejeitavam Jesus. Jesus dizia: o rejeitado é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Colocou nas feridas do homem o vinho e o azeite. O vinho lembra o sangue de Jesus, a salvação. O azeite lembra batismo, crisma, Espírito Santo. Jesus já nos deu a salvação e o Espírito Santo. Mas não basta eu dizer: Jesus já me salvou, Jesus já me deu o Espírito Santo. É preciso que a gente viva em igreja, em comunidade. Por isso leva o homem para a hospedaria, que é a igreja. Entrega para o homem 2 denários. Esses 2 denários são suficientes para restaurar qualquer vida, qualquer casamento, libertar qualquer pessoa das drogas. O que são esses 2 denários que Jesus deixou na hospedaria, que é a igreja? A palavra de Deus e a Eucaristia. Os 2 denários. Jesus está mostrando para nós a riqueza da Eucaristia. Eu estarei sempre com vocês. Tem um outro texto do Evangelho, ali São Lucas, os 2 discípulos de Emaús, indo para casa, desanimado, desiludido. Jesus aparece e começa a aplicar os 2 remédios na ferida deles. O primeiro remédio é a palavra de Deus. Vocês estão desiludidos, mas não estava tudo escrito que isso tudo tinha que acontecer? Que ele seria pregado entre 2 malfeitores, que ele seria conduzido como ovelhinha muda, que ele ficaria tão desfigurado que quando olhasse para ele teríamos pavor e etc. Não está escrito. Por que vocês não acreditam? Jesus aplica o primeiro remédio. Depois, ao entrar na casa deles, ao partir o pão, o 2º denário, palavra de Deus e Eucaristia. Eles recobram ânimo e voltam correndo para Jerusalém para testemunhar Jesus Cristo. A Eucaristia, Deus conosco, gente. É ali. Você pega nas suas mãos, parece pão, mas não é pão. Tem cheiro de pão, mas não é pão. É o corpo, é o sangue, é a alma, a divindade de Jesus. Meus queridos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.